Bom dia, eu sou a professora Viviane, para aqueles que não me conhecem, que estão nesse novo semestre. Então, para começar essa aula, vamos dar uma descontraída. Eu peço que você se levante um pouquinho do seu lugar, solte seus braços, solte as pernas, vamos melhorar a circulação. Isso tudo ajuda muito o nosso cérebro a compreender as coisas, principalmente quando a gente vem aí de outras aulas. Então, vamos relaxar porque agora nós vamos começar com uma aula de língua portuguesa. Bom, vocês já devem ter percebido que no sexto ano, português e matemática principalmente, é sempre uma grande revisão. Você vê conteúdos que você viu lá atrás e vai acrescentando algumas coisas extras, né? Esse é o conhecimento em espiral que a gente diz, né? Aquilo que você recebeu lá atrás vem acrescentando, assim como você está crescendo e se desenvolvendo, os seus conhecimentos também vão acompanhar. Bem, para dar essa aula de hoje, eu vou começar com uma história. Uma história que, se a gente fosse escrever e caracterizar no gênero textual em língua portuguesa, seria um conto. O que é um conto? Quando eu pego uma história do dia a dia, do cotidiano, nada de extraordinário, mas conto de uma forma mais divertida ou mais interessante, eu transformo isso num conto. Então, eu começo essa aula para vocês com um conto. Muito bem. Minha mãe, quando era jovem, detalhe, gente, é verdadeira. Minha mãe, quando era jovem, foi com sua família a uma festa que era muito comum naquela época, eles chamavam de quermesses. As quermesses eram festas bem familiares, bem organizadinhas, geralmente perto da igreja matriz da cidade, da igreja católica. Se a cidade tivesse uma praça, provavelmente a festa seria nessa praça, com barraquinhas de alimentação e tal. Muito bem. Nessa festa tinha um rapaz muito bonito, daqueles que as meninas olham e ficam suspirando, todas impressionadas com a beleza do moço. E a festa foi rolando, e conversa vai, conversa vem, o rapaz começou a conversar com a minha mãe. Foi um auê. Tinha menina morrendo de ciúme, tinha gente se tremendo de raiva, tinha gente torcendo para dar certo, mas enfim. O rapaz foi conversando, foi conversando, foi conversando. De repente ele vira todo galante. Glória, você quer namorar com eu? Nesse momento, gente, minha mãe quase morreu do coração. Ela não estava acreditando que ela ouviu aquilo. Então ela, sem saber o que dizer, ela disse: ai, peraí, parece que meu pai tá me chamando, só um minutinho. E ó, sumiu. Agora, gente, eu pergunto pra vocês, o que é que ele tinha que ter feito? Qual é a palavra correta que ele deveria ter usado para fazer o abençoado pedido? Isso, gente, quer namorar comigo. Muito bem, então aí o probleminha estava no eu. Eu e comigo, então, são o assunto da nossa aula de hoje, que são pronomes pessoais, certo? Os pronomes pessoais, o próprio nome já diz, em português ajuda bastante a gente fazer essa associação, né? O que pista o próprio nome me dá. Pronome pessoal se referem a pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira, do plural, do singular, quem está falando, com quem está falando. Então, os pronomes nos ajudam nesse sentido. Muito bem. Então, eu tenho, dentro dos pronomes pessoais, eu tenho os pronomes do caso reto, que é o pronome, são os pronomes, perdão, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e aqui eu vou dar uma dica para vocês de memorização. Pronomes pessoais do caso reto. Você imagina, quando a gente monta aqueles esqueminhas para fazer verbos, né? Por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. Então, nós colocamos eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes pessoais do caso reto. Depois vemos os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, os, as, lhes. Isso aqui eu já memorizei há muito tempo e nunca mais esqueci. Então, quem quiser memorizar, também não tem problema nenhum. É uma coisa que você vai levar com você e vai te ajudar em algum momento. Como a gente está falando de pronomes pessoais, que se referem a pessoas, aqui também nós vamos incluir o pronome de tratamento, que é como saber se referir às pessoas da forma correta, né? Nós não podemos chamar as pessoas de qualquer jeito, que nós achamos que seja o mais correto, ou o mais educado, ou mais bonito. Não, tem o nome certo para cada pessoa. Por isso nós precisamos conhecer os pronomes de tratamento. Bom, então relembrando aqui, pronomes do caso reto, aí o esqueminha que eu falei para vocês, ali no ele
também e eles entram elas, né? E lembrando que os pronomes do caso reto, eles fazem a função de sujeito, é uma função bem importante, porque o sujeito é aquele que realiza a ação. Por isso que não combinou o quer namorar com eu, né? Se ele dissesse eu quero namorar com você, aí ficaria adequado o uso do eu, porque tem uma função de sujeito. Olha o detalhe. Vamos lá. Os pronomes do caso oblíquo, que já são esses que eu listei para vocês, eles já têm uma função de complemento do substantivo, né? Se ele diz quer namorar, fica vago. Quer namorar hoje, amanhã, quer namorar comigo, quer namorar com ele. Então, os pronomes do caso oblíquo, eles têm essa função de complemento. E se eu vou lá e recorro aos pronomes do caso reto, eu vi que não combinou, eu vou adequar e colocar aquilo que fica mais aprazível para nós ouvirmos ou escrevermos. Aqui os pronomes de tratamento, eu citei alguns que são pouquíssimos usados, mas porque normalmente as pessoas não têm conhecimento. Nós normalmente usamos o você, né, que é um tratamento bastante informal, que a gente usa no dia a dia sem problema algum, né, e normalmente usamos para pessoas que temos mais liberdade, que temos a mesma idade, por exemplo. Agora, o senhor e senhora, apesar de estar em desuso praticamente, porque as pessoas mais velhas às vezes até se recusam a ser chamadas de senhor, de senhora, por ter medo de parecer mais velho ou idoso ou coisa parecida. Mas, sempre que nos referirmos a uma pessoa mais velha que nós, é interessante usarmos o senhor ou senhora. Obviamente que se a pessoa se incomoda, então você vai adequar a forma que você vai tratar essa pessoa. Caso contrário, senhor, senhora é bastante adequado, bastante educado. E aí até coloquei um exemplo, né, da nossa eterna Rainha Elizabeth, Vossa Alteza, então nós vamos nos referir às pessoas, príncipes, princesas, duques, né? Aí tem Vossa Eminência, que seriam para cardeais, já entra também ali Vossa Santidade, no caso do Papa. Enfim, se eu vou me referir, por exemplo, a uma autoridade, vamos ver aqui, uma alta autoridade, eu vou me referir à pessoa como Vossa Excelência, que até eu coloquei um juiz, ó, também. Eu falei para vocês Vossa Alteza, mas no caso de reis e rainhas, Vossa Majestade, tá? No caso da nossa princesa aqui. Então, para cada tipo de pessoas é importante a gente conhecer, principalmente, gente, se você vai, por exemplo, mandar uma carta, mandar um e-mail, você precisa fazer uma saudação como é de costume numa carta, então é preciso saber a saudação correta que você vai colocar lá. Ou mesmo se você vai falar com aquela pessoa, como você deve se referir, tá? Então, vamos lembrar que então, pronomes pessoais são aqueles que se referem às pessoas e é muito importante a gente saber usar o pronome corretamente. Também relembrando pra gente que os pronomes, eles vão acompanhar o substantivo ou vão substituí-lo. Agora, para quê? Para a coisa mais importante para que os pronomes existem. Para que a gente evite repetições, para que o nosso texto fique bonito, para que o nosso texto tenha coesão, certo? Então, aí, por exemplo, quando o moço da festa apareceu, eu posso te contar da seguinte forma: o moço conversou com ela. Ele convidou-a para sair, em vez de repetir o ela novamente, ou moça. Então eu tenho várias opções. Os pronomes, ele me abre leque de opções para que eu possa também fazer substituição e assim meu texto não ficar repetitivo, que é uma grande feiura. Então agora nós vamos treinar. Nós vamos trabalhar em duplas, um ajuda o outro. Vocês vão relembrar a história que eu contei para vocês, o conto que eu contei. Vocês vão relembrar, vocês vão escrever com suas palavras, mas aqui o desafio é: evite repetições e use pronomes pessoais. Então você vai destacar para mim no seu texto os pronomes pessoais que você usou. Pode passar marca-texto, pode passar lápis de cor, pode grifar, da forma com que você achar mais adequado. Então, terminou de escrever o texto, vocês vão escrevendo juntos, né? Um vai dando ideia para o outro, um lê para o outro para ver se ficou bacana, para ver se ficou completo, se não faltou alguma coisa. Não tem problema que a sua forma de contar seja diferente da minha, isso faz parte, é totalmente normal dentro da língua portuguesa.
e um ajuda o outro a corrigir caso seja necessário. Quando nós finalizarmos essas atividades, então nós vamos trocar os textos das duplas para que você possa também ter contato com o texto que os seus outros amigos escreveram. Também é válido que você dê dicas para o seu colega, da sua dupla, da dupla que você for ler o texto. Lembrando sempre do respeito pelo trabalho do outro, certo? As pessoas entendem, veem e reproduzem as coisas de um modo diferente, certo? Então, na próxima aula nós vamos seguir estudando mais alguns pronomes que nós temos numa dessas 10 classes gramaticais da língua portuguesa. Até amanhã!